O comunista exposto. Cleo Skousen. Última parte. Os primeiros cristãos praticavam o comunismo? Quarta pergunta. Alguns estudantes defenderam o comunismo, secreta ou mesmo abertamente, porque consideraram um importante conjunto de princípios praticados pelos primeiros cristãos. Eles costumam dizer que definitivamente não toleram a crueldade do comunismo como atualmente se pratica na Rússia, mas o consideram de origem cristã e moralmente consistente quando praticado sobre um princípio de fraternidade. Esta era exatamente a atitude dos pais peregrinos quando se comprometeram a praticar o comunismo imediatamente após a sua chegada ao Novo Mundo. Mas, como vimos anteriormente, não só o projeto falhou miseravelmente, como isso era típico de centenas de outras tentativas de fazer o comunismo funcionar sobre o princípio de fraternidade. Sem exceção, todas elas falharam. Não se pode deixar de perguntar por quê. Certos estudiosos acreditam haver confirmado aquilo que o governador Bradford disse a respeito da fraternidade do comunismo. Ou seja, que não é cristã e moral, porque ataca as próprias raízes da liberdade humana. O comunismo, mesmo sobre um princípio de fraternidade, só pode configurar-se em uma ditadura administrada no âmbito da força e do medo. O governador Bradford descobriu que essa era a verdade. Literalmente, centenas de experimentos semelhantes o corroboram. Os alunos, portanto, retornam aos textos antigos com esta pergunta: os primeiros cristãos praticavam mesmo o comunismo? A crença de que os primeiros cristãos possam ter praticado o comunismo é buscada em duas passagens bíblicas. Aqui está a primeira. Abre aspas. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Fecha aspas. Atos 2, versículos 44 e 45. Pode-se notar duas coisas aqui. Primeiro, as pessoas faziam um esforço comunitário por se unirem. Segundo, vendiam suas propriedades e bens, porque pareciam precisar de recursos de caixa para assistência a outros membros da comunidade. Não é dito que venderam todas as propriedades e bens, embora entenda-se numa primeira leitura que isso é o que se poderia inferir. Tampouco está dito que juntaram seus recursos em um fundo comum, embora se possa presumi-lo a partir da declaração de que eles tinham tudo em comum. O que eles realmente fizeram fica mais claro na segunda passagem, frequentemente citada. Abre aspas. A multidão dos fiéis era só um coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Fecha aspas. Atos, capítulo 4, versículo 42.
Aqui temos uma declaração indicando que o esforço comum não constituía a acumulação de recursos em fundo comum, mas sim um sentimento de unidade em lidar com problemas comuns, de modo que nenhum homem disse que seus bens eram seus, mas sim desenvolvidos e utilizados de tal maneira que supririam as necessidades do grupo, bem como as suas próprias. Que esta seja uma leitura correta desta passagem. Se pode confirmar por eventos descritos no capítulo seguinte dos Atos dos Apóstolos. Nele lemos de Ananias e Safira, que possuíam um pedaço de terra que decidiram vender. Pretendiam dar o produto da venda ao apóstolo Pedro. Quando, no entanto, o autor dos Atos diz que, após vender a propriedade, decidiram reter parte do dinheiro, embora dissessem a Pedro que sua contribuição era todo o valor recebido pela venda do imóvel. Pela falsidade, Pedro fez-lhe severas críticas e depois, no processo, explicou a relação jurídica existente entre essas duas pessoas e seus bens. Disse ele, abre aspas, acaso não podias conservar o campo sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Fecha aspas. Atos, capítulo 5, versículo 4. Em outras palavras, essa profundidade nunca havia sido requerida para um fundo comum. Ela pertencia a Ananias e Safira e estava completamente em seu poder. Depois que a propriedade foi vendida, o dinheiro recebido pela venda também estava em poder deles. Poderiam gastá-lo ou dá-lo em contribuição. Se esta fosse feita, o dinheiro seria uma oferta voluntária, feita por livre e espontânea vontade. Fica claro logo de início que se trata de uma situação completamente diferente da relação do comunista com a propriedade, em que há o confisco e a expropriação dos bens de cada membro. E os recursos são distribuídos por uma única pessoa ou um pequeno comitê. O membro perde, assim, sua independência e se torna subserviente às fantasias e caprichos daqueles que detiveram o domínio sobre ele. Parece, portanto, que os primeiros cristãos mantiveram o título legal de sua propriedade, mas disseram que esta serviria para benefício de toda a comunidade. É precisamente a conclusão alcançada pelo comentário bíblico de Dumelow. Ele discute as duas passagens que acabamos de citar e depois afirma: a Igreja de Jerusalém reconheceu o princípio da propriedade privada. A propriedade privada de um discípulo realmente era sua, mas ele não dizia que era sua. Tratava-a como se fosse propriedade comum. O comentário de Adam Clarke também faz a observação significativa sobre as coletas apostólicas para os pobres. Se houve uma comunidade de bens na igreja, não poderia ter havido nenhum motivo para tal coletas. Como não poderia ter havido qualquer definição entre ricos e pobres, se todos, ao entrarem na igreja, desistissem de seus bens em favor de um fundo comum. Isso então nos leva ao nosso último comentário sobre este assunto, a saber,
que o mestre dos mestres deixou muito claro em uma de suas parábolas, que a propriedade não era para ser comum, nem em quantidades iguais. Nessa parábola, disse que os membros do reino de Deus fossem como servos que haviam recebido vários encargos, cada um segundo a sua própria capacidade. Um homem recebeu o encargo de 5 talentos de prata e quando ele negociou o mesmo valor, ganhou outros 5 talentos. Seu senhor disse: ótimo! No entanto, outro servo que havia recebido somente 1 talento de prata temia que pudesse de alguma forma perder o que tinha, então o guardou coberto na terra. A esse homem, seu senhor disse: servo mau e preguiçoso! Então tomou o talento deste homem e deu ao primeiro servo que poderia fazer uso lucrativo dele. 2 coisas parecem muito claras nessa parábola dos talentos. A primeira é que todo homem deveria gozar da sua propriedade privada como um encargo de Deus. Em segundo lugar, que ele é responsável perante o Criador da terra pelo uso rentável da sua propriedade. Todas as evidências diante de nós constituem uma clara demonstração de que os primeiros cristãos não praticavam o comunismo, não tinham suas propriedades em comum. Em vez disso, tinham seus problemas em comum. Para resolver seus problemas, cada homem foi convidado a contribuir voluntariamente, segundo sua propriedade, como Deus tinha dado a ele. Quando cuidadosamente analisado, isto era simplesmente o capitalismo, livre empresa, com um coração. O estudante provavelmente reconhecerá também que, sempre que o capitalismo moderno é praticado com coração, derrama bênçãos de riqueza, generosidade, boa vontade e felicidade sobre cada comunidade que toca. A antiga ordem cristã foi uma ótima ideia. Quinta pergunta: qual é a arma secreta do comunismo? Este é o texto de um discurso proferido em 6 de maio de 1953 para 1.150 convidados no banquete anual da Washington State Parent Teachers Association, Associação de Pais e Mestres do Estado de Washington. Na época em que este discurso foi feito, o autor fazia parte do corpo docente da Universidade Brigham Young. Cem anos atrás, houve na Europa uma pequena escola de filósofos que se chamava materialistas puros. Tinham sua sede na Alemanha. 2 desses materialistas conseguiram para si um lugar na história. Através de palestras e livros, acenderam uma chama que em um século criou mais desconfiança, insegurança, derramamento de sangue, disposição beligerante e destruição de propriedade do que todos os criminosos e gangsters do mundo combinados. Um desses homens foi Friedrich Wilhelm Nietzsche. Foi Nietzsche quem se levantou da escola do materialismo puro para promover a ideia de um super-homem. Suas ideias podem ser resumidas como seguem. Uma vez que não há Deus e que os seres humanos são apenas animais, sem alma e sem imortalidade, o homem não deve
portanto, seguir um sistema de ética e moral. A lei natural da força deve prevalecer no universo. Os fracos merecem servir, os fortes governar. Em algum lugar na Terra há uma nação que é naturalmente superior e deve subjugar impiedosamente o resto da humanidade. Dentro dessa nação, um indivíduo deve erguer-se como líder natural e ditador para governar a humanidade, porque ele é um super-homem. Foi Nietzsche quem criou o Superman e não os quadrinhos. Quem inspirou Hitler? Foi um pensamento de Nietzsche que inspirou Adolf Hitler com seu pesadelo apocalíptico da guerra absoluta. Hitler viu em si mesmo, o homem do destino, o super-homem, que um dia governaria o mundo. Quando Hitler escreveu Mein Kampf, era como se Nietzsche tivesse se levantado de entre os mortos para falar. Afirmou Hitler: olhe esses jovens homens e meninas! Que material! Devo retirar dos milhares de anos de domesticação humana, juventude brutal. É disto que estou à procura. Quero ver, mais uma vez, em seus olhos o brilho da ferra de rapina. Com estes consigo formar um novo mundo e criar uma nova ordem mundial. A humanidade sentiu o esmagamento, o impacto brutal da gigantesca máquina de guerra de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele forçou milhões a ingressarem em suas fileiras de conquista imperialista, projetadas para fazer dele o ditador do mundo. Aqui nos Estados Unidos observamos espantados sua ascensão ao poder. Finalmente, depois de vários anos vendo as portas abertas, as botas pretas do nacional-socialismo sufocando a luz da civilização, onde quer que eles marchassem, erguemos nossa ira e unimos forças contra as nações, outras nações do mundo, para esmagar o nazismo inspirado por Nietzsche. No entanto, o espírito de guerra absoluta gerado pelos materialistas não se limitou aos nacional-socialistas na Alemanha. Foi projetado para atingir as ambições e filosofias dos líderes de várias nações. Foi codificado nos objetivos políticos dos líderes militares do Japão e da Itália, que também entraram em colapso sob o poderoso golpe que derrubou o nacional-socialismo. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas acreditavam que o conflito com o materialismo estava no fim. Quase imediatamente, o espírito de sacrifício parecia murchar dentro de nós. Quase que de um dia para o outro, nossos exércitos foram desmobilizados. A maior força aérea do mundo foi quase desmantelada. E a maior marinha do mundo foi recolhida para não estragar. Tudo isso feito com a presunção de que a guerra contra o materialismo se havia concluído. O tempo, é claro, mostrou que essa pressuposição fora um erro. Ao derrotar o nacional-socialismo e o eixo, havíamos dominado somente uma forma de materialismo. Outra forma igualmente forte apareceu de imediato para assumir seu lugar.
Essa nova forma de materialismo veio de um camarada de armas de Nietzsche. Karl Marx, um homem oriundo da mesma filosofia e com as mesmas motivações que Nietzsche. Karl Marx via a si próprio como pai do materialismo dialético, mais comumente conhecido como comunismo. Hoje em dia, a grande força conquistadora e imperialista por ele imaginada está organizada contra os povos do mundo livre e marcha sobre a bandeira da foice e do martelo. Qual foi a missão de Karl Marx? Alguns confundiram a missão de Karl Marx e seus seguidores com algo de natureza puramente econômica, mas, como todos os outros materialistas, sua missão era conquistar o poder através da guerra ideológica. Note como denunciaram toda a ideologia que competisse com a deles. Até mesmo a religião. Temos de combater a religião. Este é o ABC do materialismo e, consequentemente, do marxismo. V. E. Lenin, Religion, página 14. E o outro discípulo declarou que, quando assumissem o controle, Deus seria banido dos laboratórios bem como das escolas. William Z. Foster, Toward Soviet America, página 316. Ora, uma vez que estamos lidando com o campo da guerra ideológica, podemos nos perguntar qual o objetivo desses ateus militantes. Que estão eles tentando configurar como o novo ideal para as relações humanas? Ouçam as palavras de Lenin. Devemos odiar. O ódio é a base do comunismo. A criança, todas elas devem ser ensinadas a odiar seus pais, se eles não forem comunistas. E ouça a declaração surpreendente do ex-comissário popular de educação russo, Anatoly Lunacharsky. Odiamos os cristãos e o cristianismo. Mesmo os melhores entre os cristãos devem ser considerados nossos piores inimigos. O amor cristão é um obstáculo ao novo desenvolvimento da revolução. Abaixo o amor ao próximo. O que queremos é o ódio. Somente então poderemos conquistar o universo. Congressional Record, volume 77, páginas 1539, 1540. Tenho certeza de que você vai concordar que, quando homens como estes ocupam posições de poder na Terra, cria-se um desafio aos jovens do mundo livre. Quando perguntaram a Karl Marx qual era seu objetivo na vida, ele respondeu: Bate, destronar Deus e destruir o capitalismo. Em uma guerra declarada contra a moral, a ética e os valores espirituais entre os seres humanos, Marx e seus companheiros resolveram eliminar completamente a adoração ao Todo-Poderoso entre os homens. Heinrich Heine declarou, abre aspas, nossos corações estão cheios de compaixão porque é o próprio Jeová que está nos tentando tornar prontos para morrer. Fecha aspas. Revue des Deux Mondes,
1834, volume 4, página 408. E Nietzsche, tão bem-sucedido na campanha ateísta, disse que a morte de Deus seja corajosamente proclamada. Citado em Atheist Humanist, por Henri de Lubac, na página 20. Ludwig Feuerbach anunciou que o momento decisivo da história será aquele que o homem se tornará consciente de que o próprio, único Deus do homem é o próprio homem. Também citado no livro de Lubac, na página 10. Piratas da ciência e da religião. A estratégia dos materialistas era apropriar-se da toga da ciência e levar o crédito por todas as realizações científicas. Em seguida, eles determinaram-se a ridicularizar e racionalizar todas as coisas que se opunham, dizendo que não eram científicas. Assim, atacaram a Bíblia, denominaram-se representantes da alta crítica e tentaram explicar as Sagradas Escrituras. Explicaram a adoração de Deus como um mero esforço do homem para projetar as qualidades da sua própria natureza superior em algum ser superior fictício. Consideraram Jesus Cristo um pregador itinerante, cuja vida e escritos eram efeminados e fracos. Ridicularizaram a possibilidade da ressurreição. Negaram a imortalidade da vida humana ou a existência do espírito ou alma. Disseram que o homem era nada senão um animal melhorado e que a vida humana, especialmente a de outro homem, não é mais sagrada do que a de uma centopeia, de uma lagarta ou de um porco. Em outras palavras, os materialistas viraram as costas para 6.000 anos de história e realizações humanas. Como Marx e Engels ostentavam em seu manifesto. Nosso programa abole verdades eternas, abole toda religião, toda a moralidade. Bauá, portanto, age em condição com toda a experiência histórica. Homens que adoram a si próprio. Entretanto, é interessante notar que, tendo denunciado a Deus, as Escrituras, a moral, a imortalidade, o julgamento eterno, a existência do Espírito e a santidade da vida humana individual, os materialistas dialéticos transformaram tudo isso no culto a si próprios. Concluíram que o homem é o epítome da perfeição entre as realizações da natureza e, portanto, o centro do universo. Isso deu a Nietzsche uma excelente oportunidade para ensinar seu conceito de super-homem. Como Nietzsche exaltou a si e a todos os outros homens como os mais superiores entre todas as coisas existentes, irrompeu afirmações como essa. Agora, este Deus da Bíblia está morto. Vocês, homens superiores, esse Deus era seu maior perigo. Entendem esta palavra, ó irmãos meus? Estão assustados? Seus corações estão falhando? O abismo se abre sob seus pés, e daí? Adiante, homens superiores. Agora, finalmente, a montanha do futuro do homem está prestes a partir. Deus está morto. Agora é a nossa vontade que o super-homem viva.
A Taste Humanist, por Henry de Lubac, página 26. Na visão egoísta destes homens que procuraram destronar a Deus, queimava a chama da esperança fantasmagórica de que, de alguma forma, eles talvez pudessem haver realizado a maior das descobertas. Nietzsche fez uma tentativa estudada de assumir os ares da devida humildade, que julgou apropriada a um gênio como ele próprio. Disse ele: Grandes céus, quem terá alguma ideia do fardo que pesa sobre mim e da força que é preciso para me aguentar? Não sei por que isso deveria recair sobre de mim, entre todas as pessoas. Mas talvez eu seja a primeira luz sobre uma ideia que vai dividir a história da humanidade em duas partes. É preciso ter coragem para enfrentar este pensamento. Os frutos do materialismo. Mas foi preciso mais coragem do que Nietzsche imaginara. Seus escritos gemeram sobre o fardo. Uma vez que deixou de haver um Deus, a solidão tornou-se intolerável. E então reforçou sua timidez, lembrando de que, afinal de contas, ele era um super-homem e resolveu que ele, como o homem que excede o resto, deve pôr as mãos à obra. Mas se não há um Deus, desígnio ou algo por vir senão um destino acidental, em função de que trabalhar? Nos momentos sombrios de seu raciocínio antiteísta e pouco antes de enlouquecer, Nietzsche não conseguia deixar de se perguntar: como chegamos a isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? Onde estávamos quando desfizemos a cadeia que ligava esta terra ao sol? Não estamos vagando por um nada infinita? Não sentimos o sopro do vazio da nossa face? Não está ficando mais frio? Não é a noite sempre chegando, uma noite após outra, mais e mais? Tal foi o derradeiro e amedrontado lamento do homem, que começou a reação em cadeia de materialismo puro. Agora chegamos a um ponto interessante da história dos Estados Unidos, quando a palavra comunismo se tornou universalmente impopular. O rótulo do comunismo aplicado a uma pessoa ou instituição pode causar a ruína de um dia para o outro. A conduta desonrosa de líderes comunistas deu a seu nome um profundo estigma nos Estados Unidos. Comunistas sem rótulos. Mas quantos americanos poderiam reconhecer um comunista sem rótulo? Em que um comunista realmente crê? A maioria das pessoas indica o comunismo com bens de propriedade do Estado ou socialismo. É interessante, no entanto, que a economia do comunismo seja principalmente para fins de propaganda. A ideia do compartilhamento da riqueza atrai as massas. No entanto, quando os comunistas tomaram o poder na Rússia, você deve lembrar-se de que a primeira coisa que fizeram foi impor sobre o povo russo uma forma de economia que nos livramos ainda nos tempos do feudalismo.
É um sistema em que poucos privilegiados suprem as necessidades de vida dos servos, que para eles trabalham e deles dependem em relação à proteção e liderança. Mas se a economia comunista é a principal propaganda, em que então o comunista acredita? Para economizar tempo, tenho me esforçado para reduzir a crença básica das pessoas a 4 conceitos fundamentais que acabam por ser a base de sua filosofia. Essas crenças são o coração e a alma do materialismo dialético. Fazem de conta que fornecem uma explicação completa para todo o universo. Seu argumento justifica o comunismo pela violência revolucionária e por sua conduta amoral. São elas que convertem alguns intelectuais a essa ideologia estranha e que ainda fazem alguns ricos acreditarem ser o comunismo a última grande esperança do mundo moderno. Compreender essas crenças nos ajuda a aliviar as ações dos comunistas quando nos sentamos com eles para discutir os problemas do mundo. Primeira premissa maior do comunismo. Sua primeira grande premissa é: tudo na existência surgiu como resultado do movimento incessante das forças da natureza. Tudo é produto de acumulação de acidentes. Não há desígnios, não há leis, não há Deus. Há somente matéria e energia na natureza. A ideia de dialética conforme proposta pelo intelectual comunista é a de que o conflito na natureza é o útero de toda a criação, que de forças em feroz contorção entre os elementos obtivemos tudo o que existe: estrelas, sistema solar, plantas, animais e inteligência humana. Quando esses materialistas dialéticos tentaram me dizer pela primeira vez que tudo no universo era resultado de forças e acidentes, não poderia deixar de recordar os ensinamentos de meu professor de química na escola, segundo o qual a premissa maior da ciência é o reconhecimento do fato de que o universo, nele, há uma ordem resultante de um design inteligente. Ele ressaltou que a missão do cientista é explorar e descobrir os princípios de engenharia seguidos pelo arquiteto supremo, de modo que estes possam ser usados como uma bênção para a humanidade. Em outras palavras, o próprio fundamento da ciência é o reconhecimento de um designer inteligente que usou princípios que nós mesmos podemos descobrir e usar. Os seguidores de Marx estão tão desesperadamente ansiosos para eliminar o reconhecimento de Deus que negaram haver qualquer design no universo. Recusaram-se a admitir que haja ordem, lei ou criador inteligente por trás dos fenômenos da natureza. Dizem que todas estas coisas são produtos de acidentes acumulados. Fico me perguntando o que meu professor de química diria sobre isso. Estes materialistas afirmam glorificar o nome da ciência e marchar sob sua bandeira, mas, em sua ansiedade para desacreditar e repudiar Deus, negaram abertamente as mesmas coisas que a ciência já demonstrou. Segunda premissa maior. Agora eis aqui sua segunda premissa maior. Os seres humanos são apenas animais aperfeiçoados e, portanto, a vida humana não é mais sagrada do que a de uma centopeia, uma lagarta ou um porco.
O desrespeito completamente irresponsável em relação à vida humana é a mais marcante característica do materialismo em ação. Para muitos americanos, as coisas por que passamos na Guerra da Coreia trouxeram um despertar brutal. Há uma grande diferença quando lidamos com pessoas que olham para toda a humanidade como meros animais aprimorados. Terceira premissa maior. A terceira premissa maior do comunismo é: não existe certo ou errado inato. Como um de seus líderes declarou incisivamente, mentir que há de errado isso. Nada, se for por uma boa causa. Roubar, que há de errado nisso. Nada, se for por uma boa causa. Matar, que há de errado nisso. Nada, se for por uma boa causa. Chamamos isso de pragmatismo. O fim justifica os meios. Os materialistas dialéticos veem a ética e a moral como superficiais e fraudulentas. Vladimir Lenin declarou: a educação da juventude comunista não deve consistir em toda sorte de discursos e preceitos sentimentais. E no mesmo volume ele afirma que moral é aquilo que serve para destruir a velha sociedade exploradora. A moralidade comunista é a mortal que serve a essa luta. V. Lenin, Select Works, volume 9, páginas 477, 478. é muito importante para a disciplina comunista que todos prestem obediência cega. Obedecer cegamente é considerado bom e, portanto, moralmente certo. Mas um sistema moral que controla a conduta em termos de certo e errado faz de cada indivíduo um agente moral livre. Isso, no entanto, é algo que o comunismo não consegue aceitar. Quarta premissa maior. A quarta premissa maior do comunismo é que toda religião deve ser derrubada, pois elas inibem o espírito da Revolução Mundial. Marx Engels e seus companheiros de viagem sentiam que as profundezas das convicções espirituais do povo prejudicariam sua aceitação da filosofia e do regime comunistas. Impedia que capturasse o espírito revolucionário e que mentisse e roubasse quando fosse ordenado a fazê-lo. Como um deles disse, abre aspas, a religião não se encaixa em um sistema de pensamento materialista dialético. É a inimiga dele. Não se pode ser um materialista completo, isto é, um materialista dialético, e possuir quaisquer vestígios de crença religiosas. Fecha aspas. Earl Browder, Communist in the United States, página 339. Marx disse, a religião é o ópio do povo? E quando já salientamos, tornou-se um dos objetivos primordiais do Manifesto Comunista derrubar todas as religiões. Os comunistas fundadores não ficaram satisfeitos com seus discípulos simplesmente ignorar a religião. Sentiram que era essencial que a religião fosse metodicamente substituída pelo ateísmo militante. Como um deles disse, abre aspas,
O ateísmo é uma parte natural inseparável do marxismo. Consequentemente, um partido marxista com consciência de classe deve levar adiante a propaganda em favor do ateísmo. Yarolavsky, Religion in the USSR, página 53. Em suma, de suas revistas para jovens, apareceu a instrução. Se um jovem comunista crê em Deus e vai à igreja, ele não cumpre suas funções. Isso significa que ele ainda não se livrou das superstições religiosas e não se tornou uma pessoa totalmente consciente. Ou seja, um comunista. Young, Bolshevik, número 5 e 6, 1946, página 56. Os comunistas escreveram volumes e volumes contra a religião. Mas isto é suficiente para demonstrar que o ateísmo e a rejeição de todas as religiões é uma parte muito importante do programa comunista. As crenças comunistas podem nos ferir? Aí estão as 4 principais premissas do comunismo. Alguns dirão, bem, se é isso que faz de alguém um comunista, e daí? As crenças deles não me faz tão mal. Tais atitudes têm sido praticamente nossa ruína. Essas crenças podem nos ferir. Por exemplo, permita-me contar, brevemente, de um importante evento que ocorreu próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial. Este incidente começou em junho de 1943, quando um jovem russo com o nome de Igor Gouzenko chegou ao avião em Ottawa, Canadá. Imediatamente foi destacado para trabalhar como adido militar da Embaixada da Rússia e como criptógrafo. Esta foi a primeira vez que Igor Gouzenko saiu da Rússia. Mais tarde ele escreveu: Fiquei surpreso durante os primeiros dias que a completa liberdade individual que existe no Canadá, mas que não existe na Rússia. Report of the Royal Commission, página 638. Observou que mesmo durante tempos de guerra, o povo gozava de relativa liberdade, que era um povo feliz e que o governo servia ao povo e não vice-versa. Gozava indiretamente das liberdades deles apenas por observar como eles eram livres. Como ele mesmo disse: Eu vi as provas daquilo que um povo livre pode fazer. O que o povo canadense tem feito e está realizando aqui em condições de total liberdade, o povo russo, nas condições de violência e supressão de toda a liberdade do regime soviético, não pode realizar, mesmo a custas de sacrifícios tremendos, sangue e lágrimas. Idem, página 639. Ficou impressionado com as vastas quantidades de bens à venda nas lojas e surpreso ao descobrir que qualquer um poderia comprar o que quisesse. Impressionou-se com a ausência do medo e do caos que a máquina de propaganda russa alegava existir. O mais impressionante de tudo lhe foi o modo de como a democracia funcionava. Ele disse: As últimas eleições no Canadá, recentemente ocorridas, me surpreenderam especialmente. Em comparação com eles,
o sistema de eleições na Rússia parece uma zombaria de concepção de eleições livres. Idem, página 639. O que mais confundiu Golzenko? Mas enquanto trabalhava para o adido militar na embaixada soviética, Igor Golzenko notou algo mais. Observou que se fazia contato com os melhores cientistas canadenses e, às vezes, com importantes autoridades canadenses. Muitas vezes, eles realmente estavam cooperando, fornecendo dados altamente secretos do governo aos agentes militares comunistas. Golzenko ficou ainda mais intrigado com o fato de que esses funcionários e cientistas importantes estavam cientes de que o objetivo final dos comunistas era uma revolução mundial, que destruiria o governo canadense, bem como todos os demais. Depois de assistir a estes acontecimentos por 2 anos, Igor Golzenko decidiu avistar o povo canadense daquilo que estava acontecendo. Já havia decidido que nunca voltaria à Rússia, nem criaria seu próprio filho do jeito que fora criado. Contou à esposa que pretendia deixar a embaixada da Rússia e avisar o governo canadense da rede de espionagem em seu meio. Para provar sua história, escondeu uma grande quantidade de documentos de espionagem na roupa e depois se apresentou às autoridades canadenses. Acreditava, é claro, que seria recebido de braços abertos, que os canadenses ficariam satisfeitos por saber da história por dentro. Mas enquanto observava o rosto inexpressivo da primeira pessoa com quem falou, Golzenko percebeu que se havia exposto a grande perigo. O homem não acreditou nele. Só no último momento, quando Golzenko estava realmente sob risco de ser capturado pela NKVD russa, alguns dos funcionários se deram conta de que talvez a história do funcionário soviético pudesse ser verdade. Foi então posto sob custódia protetora imediatamente, para que pudesse contar a história, a sua história, ao mundo. Traição em altos postos. Os canadenses perguntaram-se se as pessoas citadas por Golzenko realmente estariam dispostas a colaborar com um inimigo em potencial. A lista incluía homens como Dr. Raymond Boyer, abastado membro do corpo docente da Universidade McGill, supervisor sênior do National Research Council e inventor do explosivo RDX usado na Segunda Guerra Mundial. Eric Adams, graduado na McGill e em Harvard, que trabalhava em uma posição de topo no Industrial Development Bank. Israel Reiperin, professor de matemática na Queen's University, em Ontário, que conduzia investigações altamente técnicas para a direção de artilharia. David Gordon Luning, editor da Canadian Affairs. Dr. David Sugar, funcionário da Research Enterprise Limited, que fazia pesquisas avançadas no campo de radar. Harold Gerson, que ocupava uma posição administrativa importante no setor de suprimentos de guerra dos aliados. F.W. Poland, oficial da Diretoria de Inteligência da Real Força Aérea Canadense. E Kathleen Mary Wilshire, que ocupava um cargo confidencial com o Alto Comissário do Reino Unido no Canadá. Estas e outras pessoas da lista foram prontamente presas e investigadas por uma comissão real, que mais tarde relatou
Talvez o aspecto mais surpreendente de toda essa quinta coluna seja a facilidade incrível com que estes agentes soviéticos encontraram canadenses dispostos a trair seu país e fornecer informações secretas à potência estrangeira. Apesar dos juramentos de fidelidade, a posse de cargo público e de sigilo que haviam feito. Idem, página 56. O que a Comissão Real queria saber era por que esses altos funcionários canadenses se haviam voltado deliberadamente contra os interesses da sua terra natal. Perguntaram se essas pessoas se haviam sido subornadas, e uma delas respondeu: Se me houvessem oferecido dinheiro, eu ficaria insultado. Quando a comissão investigou a fundo essas pessoas, descobriu que eram vítimas da guerra ideológica travada entre os materialistas e o mundo livre. Essas pessoas haviam sido criadas em liberdade e frequentado escolas canadenses e americanas. No entanto, quando questionadas por que colaboraram com os agentes soviéticos, uma delas deu uma resposta típica: Eu acreditava estar ajudando a humanidade. Como esses homens e mulheres criados em um mundo livre foram convencidos por alguns comunistas a acreditar que, se colaborassem, ajudariam a humanidade. Supondo que você fosse um cientista e fosse abordado por um destes agentes, como você reagiria? Supondo que ele dissesse: Meu amigo, você sabe que não há inteligência divina guiando a raça humana. Você sabe que não há destino providencial para a humanidade. Você sabe que, se inteligências superiores como a sua não nos ajudarem a conquistar o controle da raça humana, ela vai destruir a si mesma. Você consegue imaginar-se a dar esta resposta? Devo confessar que, no fundo do meu coração, não acredito que haja qualquer Deus ou inteligência divina guiando a raça humana. Portanto, suponho que deva sentir o que é meu dever, como uma das inteligências superiores de minha geração e para o bem da humanidade, colaborar com um movimento que está destinado a tomar e salvar nossa raça de si mesma. Essa resposta foi típica das declarações que muitos dos canadenses convertidos em soviéticos admitiram ter dado. Além disso, confirmaram sua completa devoção a essas ideias, o que os levou a um envolvimento deliberado em atividades subversivas contra o seu país. Qual é a arma secreta do comunismo? O que pode se deduzir disso? Simplesmente que essas pessoas cresceram como materialistas. Como Igor Gozenko apontou, há um defeito na cultura quando seu próprio povo pode crescer em seu meio sem receber uma avaliação da diferença entre liberdade e escravidão, entre idealismo e ateísmo, entre fé e dúvida, entre ordem e caos. De alguma forma, não conseguimos fornecer a essas pessoas a munição necessária para que se protegessem neste momento crítico em que foram contratados por agentes de uma ideologia estrangeira. E devemos ser rápidos em reconhecer que, se nossa cultura e nosso sistema de educação estão produzindo materialistas, então isso é a maior arma secreta que os comunistas possuem. Isto significa que podemos gastar $2 bilhões
para desenvolver a bomba atômica e os comunistas podem sentar e esperar até que sejamos bem-sucedidos. Então, eles podem drenar as informações de algum de nossos melhores funcionários de segurança. Na verdade, foi exatamente isso que eles fizeram. O maior erro que se comete hoje no mundo livre é misturarmos o ferro ao barro. Estamos lutando por liberdade, mas permitindo que alguns de nossos meninos e meninas cresçam acreditando que coisas que acabam por ser conceitos comunistas básicos sejam ensinados. Materialismo não é americanismo, mas sim comunismo. Sempre que produzimos uma criança treinada para acreditar que o universo é produto de acidentes acumulados, que seres humanos são apenas animais melhorados, que não há nada intrinsecamente certo ou errado, ou que profundas convicções espirituais são antiquadas e desnecessárias, sofremos baixa no campo da guerra ideológica. Sem nunca o saber, um jovem americano é assim treinado para ser um aliado vermelho em potencial. Esta é certamente a grande arma secreta do comunismo. Materialismo caseiro. Ora, onde um menino ou uma menina americana capta os ensinamentos do materialismo? Acredito que posso responder parte da pergunta, com base em uma experiência pessoal em uma instituição de ensino americana. Eu estava em meu segundo ano de faculdade e cursando minha primeira disciplina de filosofia. Certa manhã, o professor me disse: "Agora vocês, jovens, estão maduros o suficiente para que suas mentes sejam limpas das cargas de superstição que provavelmente acumulam durante a juventude. Quando vocês eram crianças, falaram-lhes de Papai Noel. Agora vocês sabem a verdade sobre o Papai Noel. Quando vocês eram crianças, falaram-lhes da cegonha. Agora vocês sabem a verdade sobre isso." Em seguida, afirmou que estava prestes a esclarecer nosso pensamento em outro campo que havia sido atravancado com contos de fadas para crianças. "Hoje", disse ele, "vou dizer a vocês de onde vieram as ideias sobre Deus e também sobre religião." Todos nós nos acomodamos nas carteiras para absorver as preciosidades de conhecimento que estávamos prestes a receber. "No princípio", disse o professor, "os homens adoraram coisas que criaram com suas próprias mãos. Isso foi chamado idolatria. Mais tarde imaginaram que havia um grande número de deuses invisíveis. Um deus na terra, um deus do amor, um deus da chuva, etc. E todos esses deuses exigiam sacrifícios para que mantivessem vocês felizes. Caso contrário, eles demonstrariam sua ira. Portanto, eles eram frequentemente chamados de deuses da vingança." Em seguida, o professor afirmou que a Bíblia era uma excelente história da evolução da religião. Disse que fica claro, a partir do estudo da Bíblia, que a prática da idolatria prevaleceu entre os povos antigos e que os hebreus finalmente se elevaram acima da idolatria para adorar Jeová como um Deus da vingança. Afirmou que o povo de Israel fazia sacrifícios a Jeová para mantê-lo feliz. Então, ele disse, Jesus veio e declarou que Deus era um Deus de amor
que possui os atributos de todos os absolutos platônicos. Jesus ensinou que Deus era gentil, justo e tolerante. Ensinou os conceitos mais elevados das bem-aventuranças, o sermão da montanha e a regra de ouro. Ora, ele continuou, este é o Deus adorado pelos homens de hoje, um Deus de amor, como ensinado por Jesus. E é bom ir à igreja e adorar este conceito de Deus, porque isso eleva a mente e estimula os sentidos mais elevados. Mas quero que vocês, jovens, lembrem do seguinte: a ideia de Deus é exatamente como qualquer outra da criação humana, como uma grande sinfonia ou como um grande poema. Você não tem que temer a Deus, porque Ele foi feito por nós. O professor terminou dizendo: não há alguém observando vocês, respondendo suas orações ou dirigindo a raça humana para algum destino divino. Vocês, jovens, estão sozinhos. Quando a aula terminou, olhei para os meus colegas de classe. Nos rostos de alguns parecia haver uma expressão de alívio considerável. Ora! Era como se eles estivessem dizendo: bom, e daí? No fim das contas, ninguém está me observando. Então é isso que Deus é. Algo que nós inventamos, como uma grande sinfonia. Conversa entre um estudante e um professor. Depois da aula, fui até o professor e lhe disse: doutor, o senhor já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento? Bem, riu o professor, apenas partes dele. Nunca tive tempo para ler tudo isso, mas estudei história e a filosofia da Bíblia com uma autoridade bem conhecida. A conversa entre eu e o professor prosseguiu. Eu disse ao professor que, quando ele leu a Bíblia, a partes dela, e quando eu li, eu não encontrei a história que o professor disse estar lá. O professor ficou intrigado. O que você quer dizer com isso? Que história não está lá? Bem, a história de que a religião começou como idolatria, evoluiu para a adoração de um Deus de vingança e depois culminou na adoração de um Deus de amor, conforme ensinado por Jesus. Mas diga-me, perguntou o professor, o que você encontrou na Bíblia? Eu disse que até onde ele pôde definir, a natureza e identidade de Deus haviam sido ensinadas aos homens desde o início. Disse acreditar que a Bíblia ensina que Deus erigiu profetas e testemunhas especiais desde os primeiros tempos, e que cada um destes, a cada um, foi concedida uma experiência científica para que pudesse conhecer a natureza de Deus e ensiná-la ao povo. E em seguida continuei. A segunda coisa que entendi que a Bíblia ensina é que no princípio Deus revelou um modo para uma vida feliz, que chamamos religião. Ele ensinou-nos a não roubar, não mentir, não enganar, a servir nossos semelhantes, permanecer moralmente puro. Finalmente, creio que a Bíblia diz que a idolatria e as práticas pagãs foram criadas para competir com a religião revelada, porque uma grande parte das pessoas se recusou a aceitar as coisas que Deus havia revelado. Acredito que a Bíblia diz que a religião feita pelo homem
veio muito tempo após Deus ter revelado sua vontade ao homem e que a idolatria era um substituto, uma forma degenerada de culto, promovida por homens que viviam a violar os mandamentos de Deus. O professor baixou os olhos à mesa por um momento e disse: Ora, temo que você seja um pouco ingênuo. A religião não foi revelada, ela evoluiu. Certamente você terá de admitir que Jeová era um típico Deus de vingança, que fez as pessoas oferecerem sacrifícios para mantê-lo feliz. Isso é outra coisa, respondi. A Bíblia não diz que os sacrifícios do Antigo Testamento serviam para Deus ser feliz. Diz que eles eram feitos para benefício do povo, como instrumento de ensino. Ou, como diz Paulo, eram um mestre-escola. Ela diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que é um Deus de amor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Temo que terei que questionar essa informação, disse o professor. Creio que toda autoridade concordaria que os sacrifícios do Antigo Testamento eram simplesmente para fazer Jeová feliz. Perguntei ao professor: gostaria de ouvir o que o próprio Jeová disse sobre os sacrifícios e aquilo que eles representavam no Antigo Testamento? O professor aceitou. Então pegaram um exemplar da Bíblia na biblioteca, abriram-na no primeiro capítulo de Isaías, e o professor e eu lemos juntos os seguintes versículos. A Bíblia fornece sua própria refutação. Para que finalidade é a multidão de sacrifícios para mim? Diz o Senhor: estou cheio de holocausto de carneiros e da gorduras de animais cevados. Não me agrada o sangue de novilhos ou de cordeiros, nem de bodes. Não me tragam mais oblaçãs vãs. Se esses sacrifícios não conseguiram tornar as pessoas melhores, parece ter sido em vão, comentou o aluno. Quando estenderem suas mãos, esconderei meus olhos. Sim, quando fizerem suas muitas orações, não vou ouvir. Suas mãos estão cheias de sangue. Em seguida, perguntei ao professor se ele julgava que os próximos 2 ou 3 versos refletiam a personalidade de um Deus de vingança ou um Deus de amor. Lavem-se, tornem-se limpos, tirem o mal que fazem na frente de meus olhos. Deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, ajudem o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Venham agora e vamos pensar juntos, disse o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se estão dispostos a obedecer, comerão o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 19. O professor manteve-se em silêncio por um momento, de um modo que o segundo anista criou coragem para fazer a pergunta final e crucial. Professor, estarei errado em concluir que estas passagens refletem o mesmo espírito das bem-aventuranças do Sermão da Montanha e da regra de ouro? Estarei errado em concluir que Deus sempre foi um Deus de amor? O professor pegou a Bíblia,
marcou um cartão com um cartão o primeiro versículo de Isaías e disse: peça ao bibliotecário para transferir este livro para mim. Estimei a disposição do professor para reavaliar o que estava ensinando. Também estimei algo mais. A mãe, o pai, os professores da escola dominical e outros que o haviam encorajado a me familiarizar com a Bíblia. Não me disseram e que eu deveria acreditar a partir da Bíblia. Só desejaram que eu me familiarizasse com ela. Estava feliz por ter lido a Bíblia. Lido o suficiente para que, quando alguém deturpasse o que ela dizia, fosse eu capaz de tirar minhas próprias conclusões. De vez em quando, um estudante surpreende os pais. Os estudantes que voltaram para casa de uma aula como que acabo de descrever são muitas vezes um enigma para seus pais. Um menino pode voltar para casa de uma aula de filosofia, sentar-se para jantar com sua família e dizer: pai, somos monistas ou dualistas? É provável que o pai faça uma cara engraçada e diga ao filho: filho, tome a sopa. Muitas vezes, os pais não percebem que seus filhos e suas filhas podem estar enfrentando problemas filosóficos importantes. É claro que alguns pais estão profundamente confusos quanto aos valores fundamentais da vida e, portanto, parece-lhes difícil oferecer ajuda aos seus filhos quando eles enfrentam o desafio do materialismo. Acredito que meu professor tenha sido sincero. Ele estava ensinando aquilo que lhe haviam ensinado. Estava ensinando o materialismo porque passara a acreditar que aquilo era verdade. Estou certo de que ficaria chocado se alguém lhe houvesse dito que, ao ensinar materialismo, ele também estava lançando as bases para um dos conceitos mais importantes do comunismo. Se George Washington estivesse sentado nesta sala de aula, teria dito: professor, acredito que o senhor esteja errado. Jefferson teria dito: o senhor está errado. E Lincoln teria dito: o senhor está errado. Estes homens fundaram este país sobre a premissa de que há uma inteligência divina guiando o destino humano. Um Deus em que podemos confiar. Acreditavam na Bíblia e no depoimento das testemunhas que afirmaram que, se seguíssemos os princípios ensinados pelos profetas, encontraríamos neles a felicidade. Os pais fundadores confiavam tanto no modo de vida descrito nas Escrituras, que construíram a estrutura do governo americano e os princípios para a vida feliz por ela garantida, com base nos preceitos e ensinamentos da Bíblia. E a segurança da bomba atômica? As revelações de Igor Galzenko, no caso de espionagem do Canadá, ensinaram-nos que não se garante a liberdade somente com bombas atômicas. Enquanto estivermos ensinando o materialismo a nossos meninos e meninas, correremos o perigo de ver nossos filhos crescendo e tornando-se alvos vulneráveis da guerra de ideologia entre o Ocidente e o Oriente. Já citei uma declaração do ex-comissário popular de educação da União Soviética, indicando que desprezam os princípios cristãos porque o amor cristão é um obstáculo ao desenvolvimento da revolução. Na verdade, os líderes comunistas têm sugerido repetidamente que a nossa maior força para resistir a seus esforços para conquistar nossas mentes com o materialismo dialético é a nossa crença e compreensão do código judaico-cristão.
há cerca de 3 anos, fui convidado para falar em uma convenção na costa oeste. Durante a discussão, salientou-se que uma das coisas que os seguidores de Marx desprezam em relação à cultura americana é o código judaico-cristão. Perguntei aos membros, então, da convenção: que é essa coisa que temos que assusta os comunistas? Alguém nos diga o que o código judaico-cristão contém. Houve uma longa pausa. Ninguém queria propor uma definição para esta parte da força dos Estados Unidos. Finalmente, um senhor idoso ao fundo do auditório levantou a mão. Bem, disse ele, eu não tenho certeza se sei o que o código judaico-cristão é. Mas de uma coisa eu sei. Se eles estão com medo dele, eu sou a favor. Os 10 mandamentos deixariam um comunista com medo? nesta breve discussão, não há tempo suficiente para tratarmos de todo o código judaico-cristão, mas talvez possamos cobrir parte dele. O código judaico-cristão, por exemplo, é construído essencialmente em torno de 10 mandamentos. Analisemos cada um deles em poucas palavras e vejamos se podemos descobrir aquilo que existe neles, que poderia assustar um comunista. Nota de rodapé. Skousen e Paul B. Skousen, seu irmão, são mórmons. Para os mórmons, os 10 mandamentos são os seguintes: não terás outros deuses diante de mim. 2. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus e em cima e embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. 5. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. E 10. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Nota do editor. Fim da nota de rodapé. No primeiro mandamento, Deus simplesmente pede à humanidade seu reconhecimento como Criador e Arquiteto Supremo do Universo. Quer que entendamos que o notável planeta onde vivemos não é resultado de acidentes acumulados. O ambiente agradável de que desfrutamos não é produto de um acaso fortuito, nem resultado do movimento incessante entre as forças da natureza. Quer que saibamos que tudo isso é um produto de design e engenharia cuidadosa, que foi construído em um sistema com leis e ordem, que Deus governa os céus e que todas as coisas se movem com um propósito às suas metas. No segundo mandamento, Deus exige que não criemos nem adoremos falsos deuses. Quando revelou sua identidade aos seus propósitos e seus propósitos à humanidade, não era para que esses ensinamentos fossem pervertidos, distorcidos ou alterados. Como já foi mencionado, os materialistas dialéticos não só tentaram destruir o culto do Todo-Poderoso, mas substituíram o Deus único e verdadeiro por um falso Deus. Como um deles disse, o momento decisivo da história será aquele em que o homem se tornará consciente de que o único Deus do homem é o próprio homem. Henry Lubac, Ateísta e Humanismo, páginas 20. A história dos materialistas dialéticos revelará
que eles seguem a antiga prática pagã de se adorarem uns aos outros. Quem já viu Deus? Agora o comunista diz: se há um Deus, mostre-o para mim. Você já viu Deus? Seu irmão, sua irmã, já ouviram? É interessante notar que alguns dos primeiros líderes comunistas realmente saíram em busca de Deus, mas suas biografias revelam que o fizeram com um maçarico em sua mão e uma marreta na outra. Eram homens que desafiaram o Todo-Poderoso a se manter oculto em seu escrutínio, a que nada escapa, e que, quando nada encontraram em sua busca, retornaram com ira selvagem, convencidos de que, se não haviam encontrado Deus, é porque Deus não havia a encontrar. Para tudo isso, a Bíblia dá uma resposta. A resposta está no capítulo 19 do livro de Êxodo. Lá, Deus assinala a Moisés que não lhe é difícil aparecer diante dos homens, mas é difícil aos homens conseguir suportá-lo. Ressalta que apenas certas pessoas estavam preparadas o suficiente para poderem ser trazidas à sua presença. Ele disse a Moisés que se os homens não estivessem preparados adequadamente, o impacto da experiência o destruiria. Moisés tentou preparar o povo de Israel para poder desfrutar da grande experiência científica que já lhe havia sido concedida, mas sua preparação foi insuficiente. O Senhor lhe disse: desce, adverte o povo para que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Êxodo 19, 21. Mais tarde, no entanto, alguns foram de fato autorizados a subir o monte Sinai e olhar. Com efeito, o Senhor autorizou Moisés a trazer Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel para contemplar a glória da sua pessoa. Esses 73 homens não só foram autorizados a desfrutar dessa experiência extraordinária, como há um registro do que viram. Êxodo 24, versículos 9 e 10. De geração em geração, testemunhos semelhantes foram prestados. Na verdade, o apóstolo João previu que todos os homens que já viveram acabariam por ver seu Criador e ficar em sua presença para serem julgados por ele. Apocalipse 20, versículo 12. Ora, se você pode ver os 2 primeiros mandamentos, são uma contradição direta da primeira premissa maior do comunismo. O comunismo diz que o universo é produto do caos e do acidente. No Código Judaico, Deus ensina que se trata do produto de um design cuidadoso, que ele é o designer e deve ser reconhecido como tal, que não devemos atribuir essas conquistas a forças falsas ou a falsos deuses. Qual é a importância de um juramento? O 3º mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitos creem que isso significa apenas que o nome de Deus não deve ser usado junto às palavras de baixo calão. Mas não é isso que assusta o materialista. Há um significado muito mais profundo neste mandamento. Por exemplo, a santidade do juramento judicial dos Estados Unidos da América é circunscrita por este 3º mandamento do Código Judaico. Quando o sujeito está em um tribunal ou diante de uma comissão do Congresso e diz: juro dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus, coloca-se a mão.
coloca-se sob a exigência do Todo-Poderoso de que o nome de Deus não seja tomado em vão. Os fundamentos dos Estados Unidos acreditavam, os fundadores dos Estados Unidos acreditavam que devemos manter estes juramentos e pactos sagrados e cumpri-los conscientemente, ou o julgamento do Todo-Poderoso nos responsabilizará. Honrar todo juramento em nome de Deus é uma fonte de grande força para o modelo americano de livre governo. E os comunistas aprenderam que fazer este juramento em vão traz consigo a grave penalidade atribuída ao perjúrio. No entanto, mesmo entre os americanos leais, temo que o nome de Deus seja tomado em vão demasiadas vezes. Eu acredito e tenho certeza de que você concordaria que se todos honrassem todas as promessas sagradas feitas em nome da divindade, nossos tribunais haveriam 100 vezes mais justiça. Nossa vida de negócio seria muito mais honesta. E a administração das coisas públicas seria mais eficiente. O quarto mandamento. O quarto mandamento diz para fazermos todos os trabalhos necessários durante 6 dias da semana, mas destinar o 7º para frequentar a igreja, servir nossos semelhantes necessitados e estudar a palavra de Deus. Estas são as coisas que tornam o sábado um dia sagrado. Talvez nós nem percebamos a importância disso, mas os seguidores de Marx sabem que é a instituição de culto ao sábado que mantém sadias as culturas judaica e cristã. Para isso e por isso, uma das primeiras coisas que os marxistas fizeram quando chegaram ao poder foi abolir a observância do dia de sábado. Mas a eficácia do sábado também pode ser perdida pela simples transformação do dia sagrado em feriado. Ao adotar a prática pagã antiga de usar o sábado exclusivamente para caça, pesca, festa e diversão, anulamos completamente sua concepção e seu propósito. O Senhor poderia muito bem dizer: quero que você se lembre que no mundo de hoje há idosos, doentes, solitários e pobres. Todo o meu sistema depende de que ajudem uns aos outros, e aquilo que fizerem pelos seus menores deles, estão fazendo por mim. Este é o meu método, este é o meu padrão, este é o meu programa. Poderia enviar anjos, mas não os enviarei. Enviarei vocês. Isto deve sempre ser uma parte do modo de vida americano, mas muitas vezes estamos ocupados demais. Esquecemos dos doentes e deixamos de visitar os nossos vizinhos. Só vamos ao hospital quando é a esposa do chefe que está doente. Nesse sentido, o modo de vida americano está destruído, pois ignora o modelo para uma vida feliz, sobre o qual a ordem social americana original foi constituída. Um vácuo na formação dos jovens. E é por conta de nossa incapacidade de reservar qualquer parte do sábado para estudar a palavra de Deus que nos estamos tornando uma nação de cristãos ignorantes com grande rapidez. Sabemos tão pouco sobre a evidência que foi testemunhada de geração em geração que muitos não têm qualquer base real para suas crenças. Alguém pega uma Bíblia, levanta-a bem alto e diz: contos de fadas!
Depois ficam surpresos quando alguns de nossos jovens, que sabem muito pouco sobre a Bíblia, dizem: "Ah, tipo Chapeuzinho Vermelho, né?" E o homem diz: "Claro, algo inventado por alguém." Ou um menino criado em um lar cristão, mas nada familiarizado com as provas encontradas na Bíblia, que volta da escola completamente confuso. Nas devoções familiares, o pai lhe pede para conduzir a oração e ele responde: "Não, pai, eu não quero." Mais tarde, o pai pergunta: "Filho, qual é o problema? O que aconteceu com você?" E o menino talvez responda: "Bem, pai, eu não gosto de orar para alguém que inventamos." Algo como uma peça de música ou um poema. Eu acabo de descobrir que inventamos Deus. É realmente muito simples destruir as crenças de um menino ou de uma menina, quando eles não se apoiam no conhecimento da evidência que comprova sua validade. Os idosos são importantes. O quinto mandamento foi criado por Deus para sustentar a integridade da família. Nele o Senhor ordenou: honra teu pai e tua mãe. A vida é uma estranha combinação de circunstâncias. Quando as crianças são pequenas, impotentes e dependentes, seus pais estão em posição de lhes oferecer amor ou abuso, nutrição ou negligência, a depender de suas inclinações. Anos mais tarde, esses mesmos pais podem sentir os estragos do tempo e se tornarem eles próprios como crianças. Então, é sua prole que estará em posição de amar ou negligenciar, a depender de suas inclinações. Portanto, Deus foi sábio. Aconselhou as crianças a honrar seus pais e os pais a honrar seus filhos. Cada um em seu tempo depende do outro. A forte solidariedade familiar faz parte da nossa força religiosa e da força nacional, mas é desprezada pelo materialista. Marx e Engels escreveram no manifesto que eram favoráveis à abolição da família. Imediatamente após a Revolução, Lenin tentou acabar com o modo familiar de vida, mas as chagas sociais e a desordem social obrigaram o regime a voltar atrás. Os expurgos comunistas e eles. O sexto mandamento diz: não matarás. A lei mosaica tornou a santidade da vida humana extremamente importante. É por isso que uma pessoa que crê no código judaico-cristão e o segue não dá um bom comunista. Ela não matará, porque a mandaram. Não pode acreditar na justiça de uma causa que dependa de expurgos sangrentos, campos de concentração e exploração cruel da vida humana para sua existência. Isto explica por que temos declarações como esta de Joseph Stalin. Suprimimos o clero reacionário? Sim, suprimimos. Uma pena é que não tenha sido totalmente liquidado.
A propaganda antirreligiosa é um meio de provocar a liquidação total do clero reacionário. Há casos em que certos membros do partido dificultam o desenvolvimento completo da propaganda antirreligiosa. É bom expulsar esses membros, pois não há espaço para tais comunistas nas fileiras do partido. Joseph Stalin, Leninismo, volume 1, página 387. Significado da integridade do casamento. O 7º mandamento diz: não cometerás adultério. Fundamentalmente, a força do lar americano está enraizada em uma troca de confiança entre mãe e pai, entre pais e filhos. Deus poderia muito bem dizer: dou-lhe somente o que servirá para sua felicidade final. Meus mandamentos não existem para tirar a felicidade, mas para preservá-la. Quero que vocês sejam capazes de ser honestos um com o outro em suas promessas de casamento. Se quiserem uma família feliz, se quiserem compartilhar total confiança com seu companheiro, então não cometerás adultério. E a integridade moral não começa com o casamento. Encontra sua força na cuidadosa autodisciplina ao longo dos anos. Quando 2 jovens chegam ao altar do casamento, eu particularmente não conheço melhor garantia da felicidade e confiança do que ambos serem capazes de dizer em seus corações ao se ajoelharem juntos: mesmo antes de nos conhecermos, honrei você e fui prudente para você. Em meus tempos de policial, aprendi que quando os jovens se aproximam da união com este espírito de devoção e de disciplina pessoal, o resultado costuma ser pureza, paz e família felizes. O ladrão e o assassino de caráter. O 8º mandamento diz: não furtarás. O mandamento comunista diz: não serás pego roubando. O 9º mandamento diz: não prestará falso testemunho. Igor Golzenko afirmou que o passatempo nacional em sua terra natal é derrubar seu superior para que você possa tomar o lugar dele, depois que ele for desacreditado e demitido. Em nosso país, temos algumas pessoas assim, mas este não é o modo americano. Um dos truques comunistas favoritos é o assassino de caráter, o assassinato de caráter. Meninos e meninas americanas devem ser ensinados que, quando trabalham para alguém, devem tentar ser leais a essa pessoa. Certamente ele é apenas um ser humano, terá seus defeitos, mas deve ser apoiado em todo o bem que estiver tentando fazer. É isto que constrói comunidades, constrói a indústria, constrói escolas, constrói uma nação! A santidade do trabalho. Em seguida, e por fim, chegamos ao 10º mandamento, o qual diz que temos de obter riqueza através de nossas próprias indústrias. Quando vemos a casa, o carro ou qualquer coisa de alguém, não devemos tentar descobrir como lhe poderíamos tirar o que vemos por meios ilícitos. Isto é o que Deus chama de cobiçar os bens do próximo. Em vez disso, devemos sair e trabalhar para conseguir as coisas que desejamos. Desejar coisas boas e trabalhar por elas não é pecado, mas é pecado tentar adquiri-las por meios ilícitos. Isso sim o é.
Enquanto Deus diz para respeitarmos a propriedade dos outros, os materialistas ensinam há mais de um século que o objetivo da existência humana é a aquisição de despojos e poder. Que o homem forte nunca se deverá contentar, nunca estará satisfeito. Qualquer coisa boa que outra pessoa possua, ele irá desejar e se esforçar para obter. A obtenção de despojos, a acumulação de riqueza dos outros e a concentração de poder tem sido seu objetivo constante. O Código Cristão. Por fim, gostaria de dizer apenas algumas palavras sobre o Código Cristão. Eis aqui os princípios adicionais, que, se entendidos e postos em práticas, impedirão alguém de ser um bom comunista. À medida que percorro a lista, veja se você pode determinar por que o ex-comissário de educação soviético dizia: odiamos os cristãos e o cristianismo. Aqui está uma série de conceitos típicos dos ensinamentos de Jesus. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Mateus 7,12. Bem-aventurados os pacíficos. Mateus 5,9. É melhor dar do que receber. Atos 20,35. Não odeie seus inimigos, mas faça-lhes o bem. Mateus 5,44. Seja humilde e dócil como uma criança. Mateus 18,4. Seja sábio, agressivo e alerta para promover o bem e preservar a paz. Mateus 10,16. Procure dominar suas fraquezas pessoais. Mateus 5,48. Siga os mandamentos de Deus para aumentar o valor de sua vida e apagar as cicatrizes dos erros passados. Lucas 24,47 e Atos 2,32. A maior felicidade vem através do maior serviço. Lucas 10, 29 a 37. Faça o bem em segredo, e Deus, que vê em segredo, lhe recompensará abertamente. Mateus 6,4. Do cristianismo também ensina que somos responsáveis perante Deus por nossa conduta diária, até mesmo por nossos pensamentos. Gálatas 6,7 e Mateus 5,28. Também ensina a realidade da imortalidade e da ressurreição humanas. Recebemos a declaração científica de Paulo, Pedro, Maria Madalena, os 11 apóstolos e 500 membros da igreja que viram Cristo ressuscitado. É bom saber que, depois de passar esta vida para outra, nós também acabaremos por receber um corpo transfigurado. Em seus ensinamentos, Jesus confirmou o que os profetas ensinaram, que depois desta vida avançaremos a um grande padrão de existência. Ensinou que o nosso próximo estado foi cuidadosamente projetado e vai permitir uma grande variedade de novas experiências, à medida que percorrermos os corredores intermináveis do futuro. Como o Código Judaico, estes princípios cristãos dão grande força para qualquer pessoa livre. Não é difícil de entender por que os comunistas procuram desacreditar esses conceitos. Por outro lado, se ensinamos nossos filhos que não há Deus, que os homens são apenas animais aperfeiçoados, que o fim justifica os meios e que as convicções religiosas não são científicas, em seguida ouviremos um sonoro amém do outro lado do oceano. Uma nova tendência dinâmica na educação. Para encerrar, deixe-me dizer que nunca tive uma experiência mais emocionante
do que aquilo que me ocorreu durante 1 ano e meio que passei ensinando na Universidade Brigham Young. Permitiram que eu participasse de um modelo de educação em que muitos milhares de estudantes estão aprendendo cidadania em sua vida acadêmica, em que ciência, filosofia, religião encontram seus derivados, devidos lugares, nas personalidades desses meninos e meninas. Tenho grande satisfação ao ver esses jovens que cruzam o campus carregando seus livros: química, física, artes, geologia, sociologia, história, economia, ciência política. E juntos de seus livros didáticos, você geralmente encontra um exemplar da Bíblia. Uma grande variedade de assuntos religiosos é oferecida ao estudante, e ele pode escolher aqueles que mais lhe interessam. Em todo o país, muitas universidades estão construindo capelas e enfatizando a participação na vida religiosa. Estão agindo assim porque percebem melhor que esta constitui parte importantíssima do ideal americano e a fonte de grande parte da nossa força. Toda terça-feira no campus da Universidade de Brigham Young, aproximadamente 5.000 estudantes frequentam voluntariamente o devocional semanal, momento em que têm a chance de receber a inspiração de algum dos melhores líderes religiosos do país. Se o desafio de nossa juventude de hoje é uma guerra ideológica, então é hora de tomarmos a ofensiva. Não devemos sentar e esperar que nossas crianças sejam doutrinadas pelo dogma materialista e assim tornem-se vulneráveis a uma conversão ao comunismo quando forem abordadas pelos agentes de força e medo que vêm do outro lado do oceano. Há 2 gerações, uma fase importante da vida americana está se desintegrando. Como pais e professores, precisamos reconhecer: se este pilar da nossa cultura desabar, nossos próprios filhos serão as vítimas. Essa desintegração tem de parar. George Washington sabia o que nos torna fortes. Jefferson o sabia. Lincoln o sabia. Esta nação, sob Deus, não pode falhar. Naturalmente, temos de fazer mais do que simplesmente ensinar bons princípios. Certamente devemos praticá-los. Por isso, encerro com palavras de Francis Bacon, que disse: não é o que você come, mas o que digere que o faz forte. Não é o que você recebe, mas o que economiza que o torna rico. Não é o que você prega, mas o que você pratica que faz de você um cristão. Fim do livro. Obrigado do coração a todos que acompanharam a narração desta maravilhosa obra de Skousen. Se você gostou da narração, se este livro te acrescentou algo que lhe importará para o restante de tua vida, compartilhe com mais pessoas, para que isto também ocorra com elas. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um ótimo dia e lhe guie, e que Ele nos salve do comunismo. É o desejo sincero deste professor, Leandro Diademe. Até o próximo livro.